Hoje, vamos explorar a vida e os hábitos de um dos piratas mais infames da história Barba Negra. Seu nome ainda ecoa pelos corredores da história, evocando imagens de terror e tesouros escondidos. Mas quem era o homem por trás da lenda? Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde separaremos os fatos dos mitos sobre este lendário corsário. Mergulharemos no mundo brutal e fascinante da pirataria no século XVIII, investigando não apenas a figura de Barba Negra, mas também o contexto histórico e social que permitiu que sua lenda florescesse. Barba Negra, um nome que inspira medo e admiração, mesmo séculos após sua morte. Mas quem era o homem por trás da lenda? Nascido Edward Teach, pouco se sabe sobre sua infância e juventude. Os registros históricos são escassos, deixando um véu de mistério sobre suas origens. Alguns historiadores especulam que ele tenha nascido em uma família abastada em Bristol, Inglaterra, enquanto outros acreditam que ele era um marinheiro experiente antes de se voltar para a pirataria. Independentemente de seu passado, Barba Negra emergiu como uma figura dominante durante a chamada Era Dourada da Pirataria, um período de caos e violência nos mares do Caribe. Sua reputação era temível, construída sobre histórias de crueldade e brutalidade. Dizia-se que ele entrelaçava cordas em chamas em sua longa barba negra, que lhe dava o apelido, para intimidar seus inimigos. Mas Barba Negra era mais do que um simples brutamontes. Ele era um estrategista astuto e um líder carismático que comandava a lealdade inabalável de sua tripulação. Imagine-se navegando pelos mares revoltos do Caribe a bordo do Queen Anne's Revenge, o navio de guerra que se tornou sinônimo do próprio Barba Negra. Originalmente um navio mercante francês capturado por Barba Negra em 1717, o Queen Anne's Revenge era um navio imponente, equipado com 40 canhões e capaz de enfrentar até os navios de guerra mais bem armados. A vida a bordo era dura e implacável. Os marinheiros, vindos de todas as partes do mundo, enfrentavam doenças, tempestades e a constante ameaça de combate. A disciplina era rígida, mantida pelo medo da punição brutal de Barba Negra. Mas havia também um código, uma forma de ordem em meio ao caos. O saque, obtido através de ataques ousados a navios mercantes, era dividido entre a tripulação de acordo com um sistema predefinido, garantindo que cada pirata recebesse sua parte. Essa partilha justa, combinada com a liderança carismática de Barba Negra, ajudava a manter a lealdade da tripulação. Chapter 3 – Terror e Tática. O bloqueio de Charleston. Em 1718, Barba Negra realizou um dos seus atos mais audaciosos: o bloqueio do porto de Charleston, na Carolina do Sul. Por quase uma semana, o Queen Anne's Revenge e seus navios auxiliares mantiveram a cidade refém, impedindo a entrada e saída de navios. Barba Negra não buscava ouro nem prata. Em vez disso, exigiu um baú de medicamentos como resgate. Esse ato, aparentemente inusitado para um pirata, revela muito sobre a mente estratégica de Barba Negra. Ele entendia o valor de recursos essenciais, como medicamentos, para manter sua tripulação saudável e fortalecer seu poder de barganha. O bloqueio de Charleston semeou o pânico na colônia e solidificou a reputação de Barba Negra como um dos homens mais perigosos do Caribe. Chapter 4 – Morte de Barba Negra. O fim do mito. A lenda de Barba Negra, como a de muitos grandes predadores, terminaria em um confronto final. Em novembro de 1718, o tenente da Marinha Real Britânica, Robert Maynard, recebeu a missão de caçar e destruir o pirata que aterrorizava os mares. Maynard encontrou Barba Negra e sua tripulação reduzida na enseada de Ocracoke, na Carolina do Norte. O que se seguiu foi uma batalha feroz e sangrenta. Diz a lenda que Barba Negra lutou como um demônio, mesmo após ser atingido por vários tiros e ferido por inúmeros golpes de espada. Finalmente, sucumbiu aos ferimentos, sua era de terror finalmente chegava ao fim. Mas a morte de Barba Negra não significou o fim de sua lenda. Pelo contrário, sua morte apenas alimentou as histórias sobre sua figura, transformando-o em um personagem quase mítico.
A busca por seu lendário tesouro, supostamente escondido em algum lugar do Caribe, continua até hoje, alimentando a imaginação de aventureiros e historiadores. Chapter 5. Arqueologia. O Queen Anne's Revenge e as pistas físicas. Em 1996, uma descoberta notável lançou nova luz sobre a vida e a época de Barba Negra. Os destroços do Queen Anne's Revenge foram encontrados na costa da Carolina do Norte. A descoberta do naufrágio desencadeou uma onda de entusiasmo entre arqueólogos e entusiastas da história marítima. Finalmente, havia uma chance de tocar o passado, de examinar os artefatos e desvendar os segredos do navio mais famoso de Barba Negra. A escavação meticulosa do local revelou uma variedade fascinante de artefatos, canhões, âncoras, instrumentos de navegação, utensílios de cozinha, armas pessoais e até mesmo instrumentos médicos. Esses objetos fornecem uma visão inestimável da vida cotidiana a bordo de um navio pirata no início do século XVIII, pintando um quadro vívido, embora brutal, da realidade da vida no mar. Outro. O legado de Barba Negra. E assim, a lenda de Barba Negra continua a fascinar e intrigar, misturando fatos históricos com a rica tapeçaria da imaginação humana. Ele era um produto de seu tempo, um reflexo da violência e da turbulência da era dourada da pirataria. Mas Barba Negra também transcendeu sua época, tornando-se um ícone cultural, um símbolo do espírito rebelde e da busca incessante por liberdade e fortuna. Obrigado por assistir e até a próxima aventura histórica. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal.